Boa noite, boa noite. Hoje é o segundo Diabetes Sem Break. A gente vai receber hoje para bater um papo aqui com a gente, daqui a pouquinho a Juliana. A Juliana Souza, ela é uma amiga já de longa data e diabética também há muitos anos e com uma história de vida e superação muito legal, e eu espero que a gente possa compartilhar isso com vocês todos hoje. E bom, o diabetes sem break é uma nova live que a gente iniciou na semana passada, toda quarta-feira, às 9h30 da noite. A gente vai receber um diabético, uma pessoa aí com uma história longa aí no diabetes, para contar as facilidades, as dificuldades que vivencia no seu dia a dia aí com o diabetes, tá certo? Então hoje é a vez da Juliana, né? Eu vou falar um pouquinho de Juliana. A Juliana, ela faz parte do Educando Educadores, não, desculpa, do grupo de apoiadores aí do Diabetando, e além de ter diabetes, ela também é enfermeira, ela tem outras funções, e ela vai poder falar um pouquinho pra gente, mas ela é enfermeira, acupunturista, acompanhante de viagens, ela é palhaça de sorrisologia, enfim, ela executa aí, acho que talvez uma dezena de funções diferentes. Eu costumo brincar que, se for dar parabéns para todo dia de profissão que a Ju tem, significa dar parabéns para ela praticamente todos os dias. E ela vai inventando novas e novas funções aí para a vida dela. E a história dela é muito interessante, e ela daqui a pouquinho vai entrar aqui com a gente para podermos conversar. Deixa eu ver. Ju. Ou ela ainda não entrou. Ela deve estar entrando daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai receber a Ju. Enquanto a Ju não chega, deixa eu aproveitar aqui o tempo, né? Eu sei que hoje não é o dia de pergunte pro Alê, mas eu recebi uma pergunta da Esmeralda Costa aqui, acho que foi hoje mesmo essa pergunta. Por que quem descobre que é diabético tem que emagrecer e fica com cara de doente? Eu te vejo tão saudável, com o peso em proporção ao seu tamanho. A parte do peso em proporção ao seu tamanho, muito obrigado, viu, Esmeralda? É quase isso. Mas na verdade, as pessoas acabam emagrecendo porque estão descompensadas. No começo do diagnóstico é assim mesmo. A gente geralmente descobre a glicemia está totalmente desequilibrada. E aí a gente acaba meio que até encontrar o bom caminho, a gente tem uma certa dificuldade aí para controlar o diabetes, e aí esse descontrole, essa descompensação que você tem no diabetes causa esse emagrecimento agressivo, aí, geralmente no início do diagnóstico. Então, basicamente é isso. Bom, agora a Juliana já chegou, a gente vai conseguir falar com a Ju aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Ju, autoriza aí, Ju. Autoriza aí que você entra. Oiê, E aí, Ju? Deixa eu arrumar tudo bom? um pouco a minha câmera aqui para não ficar com a cabeça toda recortada. Como é que você tá? Vocês me ouvem bem, sim, né? Tá tranquilo para ouvir, né? Tá bacana. Dá Ele... para ouvir tranquilo, Ju. Tava aqui Tá bom. comentando antes de você chegar que você é uma pessoa que tem um pouquinho só de função na vida. A gente dá parabéns para você, tipo, todo dia, quanto às suas profissões. E a gente vai chegar nessa hora aí para a gente poder falar um pouco. Seja bem-vinda aí ao Diabetes Sem Break, na segunda edição. A primeira com o Rodrigo na semana passada e agora com você. Muito obrigada, agradeço muito. E é que vocês me amam de todo jeito, então vocês gostam de me dar parabéns, né? E eu aceito. Ah, nem dá para não aceitar, é parabéns de verdade, né? Ju, conta aí para todo mundo saber, quantos anos você já tem de diabetes?
Ah, bom, porque de idade não é, pode revelar, né? Não, Mas de eu não vou diabetes, fazer deixa essa eu falar. pergunta. Até porque se eu perguntar para você, só para lembrar, eu fui seu tio monitor e fica chato se eu É, perguntar e você falar e já vão não saber sei, a minha, então é melhor não na comentar. verdade, o meu tempo de diabetes é mais ou menos o tempo de vida. Eu tenho 26 anos de diabetes. Muito bom. 26 anos de diabetes, né, Ju? E Seis Ju, diabetes. e Ju, ninguém vai fazer a conta, tá? Mas com quantos anos você teve o diagnóstico? Gente, Alexandre, meu amigo, é esse cara. Eu tive o diagnóstico aos 14 anos. Ah, tá certo, aos 14 anos. Mas, Ju, conta um pouquinho antes até da sua vida, né? Você tem algumas batalhas vencidas, inclusive anteriores ao diabetes, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi? Na verdade, assim, antes do diabetes, não. Antes do diabetes, eu era bailarina, tinha uma vida de atleta e era super saudável. Ah, isso Porém, mesmo. no diagnóstico de diabetes, eu tive também o diagnóstico de um AVCI. Eu tive um derrame no diagnóstico. Então, quando eu fiz o diagnóstico no consultório, que o médico falou, corre com ela para o hospital, eu cheguei no hospital e apaguei. E fiquei em coma por 21 dias. Foi aí que eu fiz diagnóstico também do AVC, né? Então, eu tive um derrame e voltei para casa 2 meses depois de internação, sem andar e sem falar. E só 15 quilos mais magra. Como eu já era atleta, eu já era magra na época, então eu voltei caquética para casa. Mas, depois de muito tempo de fisioterapia, eu fiz fisioterapia quase mais de um ano de fisioterapia contínua, eu estou aqui, com poucas sequelas, poucas. Não, tem umas coisas que não vai dar pra mudar, né? Grande Ju, grande Ju. E aí, Ju, com quantos anos a gente se conheceu? Quantos anos você tinha quando a gente se conheceu? 15, 15, foi um porque ano só logo depois. eu fiquei, na verdade, eu fiz diagnóstico em abril, né? Eu fiz 15 em novembro e já fui para acampamento em fevereiro. Ah, não tinha nenhum ano de diagnóstico no primeiro ano seu de acampamento. Eu conheci a DJ meses, 1 mês, 2 meses depois do diagnóstico, comecei a frequentar e já fui para acampamento. Ah, que legal. E como é que foi para você quando você chegou no acampamento? Bom, você mal sabia ainda o que estava acontecendo quando você chegou no acampamento, né? Você tinha alguma informação, provavelmente vinda lá da DJ, da Associação de Diabetes Juvenil, mas como é que foi o impacto assim da chegada e descobrir, nossa, é um mundo, é um batalhão de diabéticos, não sou só eu. Como que foi para você isso? O diabetes veio, eu falo muito isso, claro que veio para mudar a vida de todo mundo, mas na minha vida veio como um divisor mesmo, por quê? Ele definiu a minha profissão, né? Eu fiquei internada por quase 2 meses, na verdade, um pouco mais de um mês. E aí, quando eu voltei para casa, o meu sonho era ser bailarina. Então, eu ia fazer educação física, ia fazer jazz, ballet, dançar no municipal e acabou. Ah, Só que bem eu humilde, voltei bem com uma. humilde. Humildade. Pô, dançar no municipal e acabou. Tá certo. Só que eu voltei com umas sequelas. Então, eu tenho hemiparesia e hipotonia. O que é isso? É diminuição de força e de movimentos do lado direito. Então, quando eu voltei para o jazz, já mesmo aos 14 anos, meu corpo não me obedecia. Então, em março, eu dançava no palco, fazia tudo o que eu quisesse no palco. Quando foi que eu voltei em julho, agosto para as aulas, eu não conseguia movimentar, eu não conseguia fazer ponta de pé. E aí isso me frustrou muito. Então, logo depois que eu fiz 15 anos, eu falei, mãe, eu não quero mais dançar. E ela falou, como não? Eu falei, não quero, porque eu sempre fui muito perfeita e eu não entendi aquilo, né? E aí eu escolhi, ao invés de fazer educação física, eu escolhi fazer enfermagem. Então, eu saí do hospital em abril de 94, olha a data, e em fevereiro de 95, na verdade, quando eu voltei do acampamento, eu já entrei no colégio técnico de enfermagem. Então, eu estou na enfermagem desde os 15 anos de idade. Puxa vida. Bom, a enfermagem é um, né? Conta aí, vamos
Vamos tentar numerar quantas profissões a Juliana tem, porque eu mesmo não faço a menor ideia. Eu sei algumas, tipo, as da primeira mão eu tenho certeza. Agora tem umas outras que apareceram depois, né? Ju, conta pra gente. Você, além da parte de enfermagem, e que mais que você faz hoje da vida? Eu fiz o colégio técnico de enfermagem, terminei o colégio aos 19 e entrei na faculdade aos 20. Quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava na DJ, né? Eu já trabalhava na equipe de enfermagem da DJ. Legal. E aí, prestei vestibular com a Renata e com o Caio para medicina. E aí não entrei no começo do ano. Quando chegou no meio do ano, eu falei, gente, eu já trabalho com o que eu gosto. Eu quero ser enfermeira. E aí eu entrei na enfermagem no meio do ano, no mês de 2000. E aí me concluí a faculdade em 2004. Então me formei enfermeira e fui trabalhar com educação em diabetes em todos os lugares. Então trabalhei nas duas associações, trabalhei no DJ, trabalhei na ANAD, aí trabalhei na Roche, né, com educação em diabetes, e fui trabalhar também com home care, com doenças crônicas em geral, como coordenadora de home care, saindo um pouco, eu trabalhava com hipertensão, com diabetes e outras doenças. E aí, passei muito tempo, né, na indústria farmacêutica com a Roche, como educadora. Aí fui para trabalhar com a Bomba também, então fui responsável técnica da Bomba. E, de repente, me fui desligada da Roche. E aí eu falei, ai, será que eu quero continuar nessa vida de diabetes? Porque é muito engraçado. Quando a gente é profissional de saúde, trabalha com diabetes e tem diabetes, é uma coisa mágica, porque a gente entende o paciente nos entende. Mas chega uma hora que enche o saco, cara. É isso. Aqui é vida real. Aí você fala assim, eu vivo diabetes, eu trabalho com diabetes, eu sou diabetes e eu quero conhecer outras coisas. E aí eu fui trabalhar com doenças raras, né? Então trabalhei numa associação de doenças raras e me descobri nas terapias alternativas. Então, já tinha feito uma pós-graduação em educação em diabetes e eu fiz uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa e acupuntura. Isso, quando eu comecei a trabalhar, né, o meu TCC foi exatamente a influência da acupuntura no diabetes tipo 1, que foi meu estudo de caso, que a gente sabe, a acupuntura controla o diabetes, ela, na verdade, deixa a pessoa mais centrada, o organismo mais centrado, e você lida melhor com as complicações do diabetes, principalmente. Né? Então, o organismo responde melhor, e quando você tem uma harmonia, um equilíbrio, tudo flui melhor. Incluindo o psicológico, que a gente precisa usar muito para o controle do diabetes. Inclusive agora, nesse momento, por exemplo, internado, desde o dia 13 de março, eu estou precisando muito do meu psicológico. Exatamente. Né? Muito. Primeiro, então, para não comer a parede, né? Porque você começa a ficar ansioso, dá vontade de comer, e você precisa se controlar, precisa ter escape. Tudo bem que eu tenho 2 carinhas aqui que me dão bastante distração. Eu sei. Mas mesmo assim você precisa de escapes, né? Aí tem também o trabalho, aí tem as coisas aqui do diabetano, então tem bastante coisa para fazer. Mas é difícil mesmo. E a acupuntura, de fato, eu era cético, falar para você da acupuntura, era bem cético, mas um dia minha mãe, eu era adolescente também, minha mãe insistiu para eu ir, eu fui, aí teve uma sessão que eu ia assim, desacreditando totalmente, eu cheguei numa sessão com o nariz entupido, o cara me deu uma agulhada na testa aqui, pum, desentupiu o nariz na hora. Eu falei, que isso? Aí comecei a prestar atenção e comecei a reparar realmente na sensação e na transformação que a acupuntura trazia. Né? Então, realmente traz uma questão de energia, assim, muito legal. E eu realmente, hoje eu indico para todo mundo a acupuntura sem medo de errar. Agora, e depois? A acupuntura, e depois? Vai, continua, Ju, senão acaba. A gente tem só 1 hora de live, só para te adiantar. A gente só pode falar 1 hora, porque depois o Instagram vai desligar a gente. E se você não contar todas as suas, eu vou ter que fazer mais uma live para a gente terminar. Entendeu? Tá, então vou tentar resumir. E aí, não precisa resumir muito, não. Vamos falando devagar, vai. Nisso eu descobri, nessa coisa de acalmar o Shen,
porque a gente chama de Shen, na medicina tradicional chinesa, a mente é Shen. Então, para acalmar o Shen, eu quis estudar mais o Shen, né? Então, eu fui estudar a mente. E aí, eu acabei fazendo um curso de PNL, e a PNL me levou a muitas coisas. Só que, assim, nesse meio tempo, né, já voltando um pouco, junto com a acupuntura, eu fiz um curso de voluntariado para ser uma doutora sorrisologista. Né? Alguns me conhecem, eu sempre gostei de sorrir, eu sempre fui muito palhaça. E aí eu quis pegar o diploma disso, cara. Olha, já tem meu diploma em algum lugar aqui. E aí eu peguei o meu diploma de palhaço. Depois disso, eu fui estudar PNL e também, junto com isso, a PNL nos leva... É bom explicar, Ju, o que é o PNL? Explica, porque a maioria não vai saber o que é. E é legal explicar, porque é mais um tema muito legal assim, de estudo, que hoje está começando a ter um pouquinho de história disso no Brasil. Inclusive, eu tenho um amigo, que é o Flávio Maneira, que é um dos principais caras do PNL no Brasil, responsável por uma formação superior já se eu não me engano, está na Santa Casa, uma formação que eles estão fazendo com um cunho superior, e é muito legal. Mas conta pra gente só, antes de você mudar, o PNL é o quê? Não, Programação o quê? O PNL é a programação neurolinguística. O que acontece? Na nossa vida, o nosso subconsciente ele vai gravando algumas coisas para formar quem nós somos hoje. Isso forma, então, a nossa estrutura e o nosso modo de ser. Porém, algumas coisas lá atrás estão travadas, né? Que a gente chama, então, quando a gente tem uns bloqueios. E aí a gente precisa reprogramar a nossa mente. E isso o que faz parte disso? Então, uma programação, como se fosse uma programação de celular, de computador, mas uma programação que a gente leva para o nosso neuro, ou seja, para a nossa mente, através do que a gente fala. Por isso que vem da linguística. Então, daí tudo, assim, aí eu fui estudar muitas coisas. Então, quando a gente fala assim, o que é o segredo? É o pensar positivo? É o falar coisas positivas? Não é só o falar. É o viver, entender e mentalizar. Levar para a mente realmente aquilo. E aí é uma mudança que vem de dentro para fora. Não adianta só você externar, você tem que acreditar no que você está fazendo. É muito louco, mas eu super acredito nisso. Então, não vou falar mais coisa negativa. Não, eu vou atrair coisas negativas. Né? Então, não é só falar, é realmente você viver o positivismo. E aí, com isso, eu agreguei a acupuntura com o PNL. E fui a primeira pessoa, então, a começar a aplicar as agulhas na acupuntura e trabalhar na meditação com um tipo de hipnoterapia para chegar no subconsciente e refazer uma nova programação linguística. Ferrou. Agora eu já me perdi. Quantas são as... Espera aí. Vamos lá. Não foram duas até agora, que eu uni as duas numa só. Não. Pera aí. Enfermeira, aí depois entrou a acupuntura, aí entrou palhaça, aí entrou o PNL, e aí agora, vai. E aí, coach, por quê? Porque a PNL, na verdade, ela foi adaptada para transformar no coach, né? Então, você começa a PNL, você começa a aprofundar e chega no coach. Então, eu fiz um curso de coach e estou fazendo agora também um curso de hipnoterapia, que inconscientemente eu já fazia, porém agora eu estou aprendendo mais profundamente chegar... Já mudei de mão, ó. Já mudei de mão, que já me lembraram mais uma aqui que eu deixei passar. Então, vamos lá. Enfermeira, acupunturista, já me perdi. Palhaça, PNL, educadora, coach. Então, já falou hipnoterapeuta. E agora hipnoterapeuta. Já chegou em 7, vai. Manda pau. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E assim, mas eu ainda tenho os projetos, né? Porque eu ainda quero escrever um livro, quero ser cantora, porque todo mundo sabe que eu canto muito. Não, Ju, não. Você gosta de cantar, deixa pra lá.
Deixa para lá. Não, 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 não. Escrever, pode escrever. Porque tem coisa para E falar. eu ainda tenho o projeto de ser dançarina, né? Porque lá aos 15 anos eu desisti, mas até os 50 dá tempo. Não dá tempo para sempre. Eu recebo uns vídeos de vez em quando de umas senhoras dançando tango, dançando. Eu fico, eu tô muito enferrujado. Depois que eu voltei, por volta de 18, 19 anos, na faculdade, eu fiz dança de salão, eu fiz capoeira, enfim. E eu fiz teatro também, né? Antes de tudo isso, eu fiz teatro. Muito legal. Ju, pô, tudo isso aconteceu, na real, saiu de um problema, né, Ju? Você no começo tomou um belo tombo no diagnóstico, teve uma fase que eu imagino não foi nada fácil, mas é muito louco, assim, porque de todas as pessoas na vida que eu conheci, eu acho que eu não conheço ninguém que nem você. Ninguém com essa energia. E você tinha acabado de ser diagnosticada, passado por tudo isso que a gente está escutando você falar aqui no começo do seu diagnóstico, foi para o acampamento, isso nunca te atrapalhou. E fui escolhida para ser a aspirante a monitora, né, no primeiro acampamento. Não, nunca te atrapalhou. Você sempre foi uma das pessoas mais animadas, mais entusiasmadas de toda a turma que a gente traz aí, de amigos aí, que eu não tenho nem o que dizer, são todos irmãos, assim, para mim, que eu tive a honra de, primeiro, ser o tio, e depois meus parceiros aí de acampamento por muitos anos. Você é um exemplo de vida, Ju. E quem vê na tela vê que você é tio mesmo, né? Bom, olha só, eu tô bem mais novinha que você. Se achar, todo mundo pode achar o que quiser. Mas olha só, mas é muito louco isso. Mas assim, pô, é incrível assim, você de um problema, não é que você criou uma solução, que você criou umas 30 soluções. Sete pensando que você ainda tem até os 80 anos para criar novas profissões. E escritora já está entre elas. Bailarina, na verdade, é só uma retomada. Então, vamos contar que já chegou no 8. Né? Vamos chegar no 8. Vai bater mais de 10. Fácil, bate mais de 10 profissões. Com tudo isso, o que eu fiz? Lá no acampamento, já eu descobri que muitas mães tinham medo de mandar os filhos para qualquer lugar. Só era para o acampamento de diabetes. É verdade. Então, eu criei um tipo de atendimento onde eu acompanho crianças com diabetes, crianças e adolescentes com diabetes, em viagem de aventura. Então, eu uni a minha paixão por aventuras, por esporte radical, né? Porque eu já desci de raft, já fiz rapel, já fiz curso de paraquedas, já fiz tudo também, já mergulhei e gosto muito de tudo isso. Então, a minha empresa hoje faz isso, também trabalho com as palestras, né? Com atendimento de acupuntura e PNL, também focado no diabetes, mas principalmente isso, de fornecer um trabalho, fornecer um profissional, né? Um enfermeiro, que pode acompanhar essa criança, participar dela com ela ativamente e não permitir que ela usufrua das viagens como os outros amigos. Então, por quê? Porque a gente sabe que tem um monte de mãe pâncreas por aí que não dorme de madrugada para verificar a glicemia do filho. Só que se o filho viajou sozinho, quem vai fazer esse papel? Essa é a maior preocupação delas. Então, a gente está lá, eu estou montando uma equipe para isso. Tenho eu e mais 3 enfermeiros, né, que a gente se divide e acompanha essas crianças, então, para que dê uma segurança para elas. E a gente não acompanha só a criança com diabetes, acompanha o grupo como um todo e foca principalmente nessas coisas da madrugada, de acordar a cada 2 ou 3 horas, verificar a glicemia e no dia seguinte participar das atividades com todos eles. Alguém está falando aqui 8 profissões. Eu não sei. Depois dessa última frase agora, eu já contei 11. Eu não vou mais ficar enumerando, não. Eu já contei 11. Só aqui, tem ainda acompanhante, e como acompanhante, não só acompanhante, mas empreendedora, né? Que alguém comentou aqui, empreendedora. Enfim, é uma mulher, uma mulher multitasks. Eu não sei, eu tenho 4 ou 5 tasks aí que eu tenho que cumprir diariamente e já meu cérebro já buga, já tenho dificuldade.
eu não consigo, é que eu sou Sim, menino, né? Tem que levar em consideração que os meninos têm uma certa limitação de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas é uma coisa incrível. você sabe que é engraçado, porque as pessoas falam, você faz muita coisa, e para mim é uma coisa natural. Não, eu não acho que seja tudo isso. Mas o interessante é que eu fiz as coisas também. Algumas eu fiz junto, mas a maioria eu fui fazendo durante a vida. Gente, são 40 anos, é bastante tempo para estudar, Pronto, ó, tá vendo? Eu né? falei que eu não ia falar nada. Eu falei, eu não ia dizer nada de idade. Você que entregou. De Eu só. matemática aí, Não, 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 não. Eu não perguntei a idade, você falou porque você quis. Eu não perguntei. mas E não olha vou só, o melhor perguntar. de tudo isso é que eu sou mais novinha do que você já foi meu tio. Então, Esse é o pior. Isso é o pior. Não, mas não tem problema. Eu tô bem, pô. Ó, dá para acreditar que eu já passei dos 40? Não dá para acreditar. Eu não acredito ainda. Eu me sinto ainda um eu, menino. Para mim eu tá vi tudo que bem. alguém falou aí que eu tenho outros projetos, né? Alguém falou, como assim? E o casamento e ser mãe? Exatamente, ainda tem esse projeto. Até os 50 a coisa vai O bicho vir. ainda vai pegar ainda, se dá para ficar difícil, vai ser logo logo. Mas eu sou tia, né? E eu sou tia desde os 15, porque eu já fui para acampamento e aí já me chamaram de tia, né? Do acampamento para cá eu fui tia o resto da vida, então É tá tudo verdade, certo. é verdade. A gente já é tio há muitos anos, muitos anos. E Ju, tudo isso, o que o diabetes impacta para você conseguir executar tantas milhões de tarefas como você executa hoje? Você acha que, tipo, teria sido diferente, muito diferente? Diferente provavelmente teria sido. Talvez você tivesse continuado com a dança, talvez você não tivesse encontrado tantas oportunidades de construção, de profissão, de interação com as pessoas, que é uma coisa que você gosta muito. O que você acha? Como que você entende aí o impacto, então, do diabetes, não só no seu dia a dia, mas se ele mudou tanto assim no seu caminho, ou se provavelmente você chegaria no mesmo lugar? Não, ele mudou completamente. Como eu falei, o meu projeto era ser bailarina. Então, assim, vocês me veriam no municipal, enfim, no Bolshoi e tudo mais. Mas o curso mudou totalmente. Então, eu fui muito bem cuidada no hospital que eu fui internada. E as enfermeiras fizeram com que eu se apaixonasse por elas. Elas penteavam meu cabelo, cuidavam de mim. E eu fiquei 21 dias na UTI. Então, quando eu acordei, eu falei, nossa, eu voltei de algum lugar, que eu não sei para onde foi. Eu lembro de um sonho que eu tive no coma, e aí eu falei, bom, vamos lá, vamos seguir. Então, as coisas foram me mostrando. Eu acho que, assim, por conta disso, eu ouvi, no início, principalmente, muitos, você não pode. Então, porque você tem diabetes, você não pode, porque você não pode. E aí, talvez inconscientemente, eu quis mostrar para o mundo que eu posso aquelas coisas e muito mais. Então, eu tenho isso comigo que eu posso e vou fazer acontecer. E quem eu puder levar comigo, acreditando que também pode, eu vou levar. É isso aí. Esse é o caminho, né, cara? Esse papo aqui que a gente está tendo aqui hoje, que é o mesmo papo que eu tive com o Andrigo na semana passada e que eu vou trazer nas próximas semanas, uma galera incrível, com cada um com o seu estilo, com a sua história, com os seus desafios, É isso. Acho que o importante aqui é a gente sempre estar mostrando que o diabetes ele não tem um limite. O limite é você quem decide. O que você quer fazer, como o Rodrigo quis ser triatleta, o cara picava o dedo 200 vezes durante o treino. Isso impactava no resultado final do projeto dele, mas o projeto dele não era ser campeão, era praticar o triatlon. Ele amava isso. E se ele decidisse ser campeão, provavelmente ele ia dar um jeito. Né? Se você, eu vou fazer esse negócio para ser campeão, ele ia dar um jeito. Ele ia buscar os caminhos e as alternativas para que isso acontecesse. E para você não foi diferente. Né? É diferente a opção. Cada um tem a sua, eu tenho a minha, enfim. Cada um vai ter a sua opção. Mas o importante é que a gente traga as pessoas exatamente para todo mundo ver que não existem limites. Não tem nenhum. No seu caso, infinitamente não existe limite. Você
talvez até o Não, final da sua vida você tenha umas 30 profissões, porque só hoje a gente chegou em uns 14, 15. eu brinco muito com isso, porque assim, eu fiz tudo isso ainda com o lado direito mais lento, cara. Porque eu tenho uma sequela do AVC, né? O meu pé tem vontade própria, então, para dançar essas coisas não dá por conta disso. Mas, com toda a fisioterapia, eu recuperei 90%, então tá tudo bem. Mas, se eu posso tudo isso com diabetes e com o lado direito mais lento, imagina esse povo que está assistindo a gente aqui. Exatamente, João. Você é um perigo. Se tivesse 100%, então, lascou. Não, não tem mais fim. Não tem mais que, não tem nada que vai segurar, nada que vai mudar nada. Sim, e uma coisa que assim, eu sempre trabalhei na área de diabetes, na indústria farmacêutica, então a gente vai pegando as coisas atuais. A primeira bomba que teve, eu falei, não quero usar bomba, não quero esse negócio grudado em mim, não quero. Eu também, E aí fui tive trabalhar essa reação. Também tive essa reação, confesso. com carne de carboidrato, falei, nunca que eu vou poder comer açúcar, tá doido? E aí a gente vai adaptando. E aí, quando eu fui trabalhar com a Rocha com bomba de insulina, e aí eu começava a instalar a bomba de insulina, eu falava, Juliana, você tem que usar bomba. Eu falei, gente, não quero. Como é que você instala a bomba e não quer instalar? E aí eu tenho uma hiperpigmentação, né? A minha pele fica toda marcada, qualquer machucado que eu tenho. E eu sou rainha de machucar, porque nos esportes radicais eu já me ralei toda, então eu tenho marca pelo corpo todo. E aí eu falei, tudo bem, vamos arriscar. E até hoje ainda fico marcada com catéter, mas isso não me preocupa mais diante do controle, da qualidade de vida e da liberdade que eu tenho com a bomba. Né? E agora, sim, eu estou usando uma outra bomba que, por um acaso, ela desliga no caso de hipoglicemia, que era um dos meus maiores pavores. Como eu sempre trabalhei com cuidado e com orientação, eu ter uma hipoglicemia e cair no meio do povo, para mim era inaceitável. Então, eu deixava a minha glicemia um pouco mais alta em viagens e algumas atividades para evitar que eu tivesse uma hipoglicemia. E agora eu não preciso mais disso. Então, assim, a minha glicemia está muito bem controlada, que assim, não vou conseguir mostrar agora, mas nós temos um dia de 24 horas dentro da meta. E olha que não foi proposital, hein? Você me chamou agora há pouco para fazer a live, mas olha só. É isso aí. Tá vendo? É isso aí. Mas, não, assim, eu não tenho dúvida. Para quem tem vida agitada, que nem você, que nem eu, a bomba ela traz uma vantagem competitiva, digamos assim, né? Que é ela simplifica um pouco esse acompanhamento, né? Se a vida não for tão maluca como é a minha, que às vezes dá para almoçar, às vezes não dá para almoçar, aí eu acho que a pessoa não necessariamente vai fazer muita diferença usar ou não usar a bomba. Porque eu já até com os sensores de monitoramento contínuo, as pessoas conseguem o mesmo tipo de resultado, usando a seringa, usando a caneta, não vai ter uma diferença brutal. O duro é a gente, né, Ju? Você com 25 profissões, você já viu que eu já cheguei na 25. 25 profissões, eu tenho algumas, além de ser pai, eu tenho a gerência comercial, então eu tenho 20 pessoas que trabalham comigo e que precisam do meu apoio para que isso aconteça, 400 clientes, enfim. Não dá muito tempo para respirar e ainda estou dedicando aí o tempo que me resta aqui ao projeto de levar um pouquinho de informação, levar um pouquinho de fé de que o diabetes não é uma sentença e que não existem limitadores para esse mundo de pessoas perdidas que a gente encontra todos os dias, que infelizmente está se prejudicando, está causando danos ao próprio corpo sem perceber e sem entender que isso efetivamente pode ser uma verdade dolorida no futuro. Porque as pessoas realmente não têm essa consciência de que, primeiro, nossa, eu vou viver sem doce, sem açúcar, isso não é uma verdade hoje. Naquela época que a gente se conheceu, era. Era proibido. Então, a gente não... Naquela época era tudo proibido. Não podia nem comer uma bolacha de água e sal direito, que o negócio era um pavor. Exatamente. A gente só comia torrão de açúcar, hipoglicemia, e se fosse uma hipoglicemia muito grave, para depois começar a corrigir com a bolacha água e sal. Eu nunca mais comi bolacha água e sal até hoje. Não quero mais. Porque ela era só para correção de hipoglicemia na época, né? É isso aí. Que a gente usava muito.
Então, assim, A gente hoje em torcia, a dia, gente torcia. A gente torcia para ter hipoglicemia, para comer mais bolacha, cara. Olha que fim do mundo que a gente viveu. Mas foi importante, ué, era necessário. O conhecimento ainda estava se desenvolvendo. A insulina, Ju, a insulina estava se desenvolvendo, mudou tudo. Mudou tudo. eu usei insulina suína primeiro porque era mais purificada na época. Então tinha NPH irregular e eram pelo menos 3 doses de NPH, mais 3 ou 4 doses de regular para chegar num controle. Então, de 6 a 7 picadas por dia. Com pelo menos, só que assim, era tudo muito mais caro. Não dava para picar o dedo mais de 4 vezes por dia. A gente fazia na urina para poder economizar, enfim. Não, Hoje tem em vários. dia, Não, e meu, depois as coisas foram ficando um pouquinho melhores, né? Tem uma pessoa aqui, uma amiga nossa diabética, que inclusive fez esse comentário, eu vou lembrar aqui porque era sensacional. Ela inventou o biscoito doce diet, que ela pegava bolacha creme cracker, passava uma gota de adoçante na porcaria da bolacha, ficava horrível aquele negócio. Mas ela comia aquilo como se fosse dos deuses. E era horrível aquele negócio. Era horroroso. eu aprendi. E eu fazia muito isso. Quando eu queria biscoito doce, você pingava uma gotinha na bolacha água e sal. Gente, façam isso. Faz o teste, TZ. Espalhe. Fica uma delícia. Quer dizer, na época ficava. Não, agora deve ficar melhor, porque naquela época era sacarina, era só adoçante bom. Você comia e tinha gases, e inflava na hora. Só adoçante top de linha. No finzinho tinha um amarguinho só do adoçante, mas era tranquilo. Delícia, então, delícia. assim, depois de 26 anos, eu consigo estar conversando com vocês sem nenhuma complicação. Então, eu tive uma complicação aguda, que foi o derrame, né? Então, faltou as veias do meu cérebro muito finas, não conseguiu passar esse sangue que estava tão grosso. Então, eu tive um AVC, eu tive uma isquemia. Mas essa foi a minha única complicação durante toda a vida. Depois disso, eu nunca mais fui no hospital para ser internada. Já fui no hospital para treinar. Treinei no hospital no Brasil todo, porque eu atendi Brasil. Teve semana de eu pegar 5 voos em 5 cidades diferentes para atender toda a grande São Paulo e Brasil. Rodei muito, assim, no trânsito, dirigi muito, voei muito, atendi muitas pessoas, me diverti, passei muito perrengue, chorei muito na estrada, enfim, muitas histórias para contar com diabetes. Mas você sabe que é uma coisa que tinham me falado no início, nossa, com diabetes você não pode nem ir para um esporte radical, você não pode saltar de paraquedas nem fazer nada disso, porque a adrenalina vai fazer aumentar. E aí eu mostrei que com diabetes eu posso qualquer coisa, inclusive isso. Tanto é que eu fui saltar de paraquedas, né? Fiz o curso e tudo mais. Porque o diabetes, de qualquer forma, não me limita. Pelo contrário, quando eu uso o diabetes ao meu favor, ele me capacita para o que eu quiser ter, ser e fazer. É isso aí, Jô. Eu também tô nessa onda aí. Esse negócio da adrenalina é minha vida, né? Não por conta dos esportes radicais, mas por conta da minha profissão. Eu trabalho na área comercial, então estou sempre tomando uma facadinha nas costas para andar mais rápido. A área comercial é assim, não vendeu, morreu. Então tem que estar andando na frente, tem que estar sempre pensando alguma coisa, como é que a gente vai fazer, como é que vai melhorar, como é que vai adequar. Então a adrenalina é uma realidade, final de mês é uma pressão gigante. Se isso fosse determinante para eu conseguir controlar minha glicemia, bom, entrega para Deus, não ia ter o que fazer. Mas não é. Esse é o ponto, não é. Com Eu nada disso é um problema. E você se adapta a todas as situações. Seja fazer um rafting, eu já fiz rafting, rapel. Eu abria as trilhas lá no NR junto com os monitores da temporada para poder fazer as trilhas. Eu conheci cara, todos os acampamentos do Brasil praticamente, né? Porque eu já fui em todos eles, ou acompanhando viagem ou como enfermeira. Mas uma outra coisa, eu sei que você também tem muita coisa, mas nós, mulheres, temos alguns estados hormonais ainda que a gente precisa lidar. Não, mas a gente também precisa lidar com os seus estados hormonais, sabia? Você sabia que a gente também lida com isso? A gente não tem os hormônios, mas a gente lida com isso, Juliana. A gente lida muito com isso. Você sabe que nas minhas palestras eu brinco, porque assim, quando o homem chega e fala para a mulher, nossa, você tá de TPM, eu vou embora, dá vontade de falar assim,
Me leva junto com você, porque às vezes eu também não me suporto, cara. Mas eu não posso sair daqui de dentro. E fora isso, para a mulher com diabetes, tem alterações da glicemia que a gente não sabe de onde surgiu, cara. É isso aí. E aí Não, você tem umas coisas que é melhor não buscar explicação. É melhor saber o que fazer para corrigir e parar de ficar pensando, porque às vezes não tem mesmo a explicação, né? Infelizmente, eu sempre falo essa frase também. O diabetes não é uma matemática exata. 2 mais 2 nunca dá 4 com diabetes, né? Então, a gente tem que ter toda a bagagem, toda a arma, toda a munição que a gente precisa para saber usar na hora que precisa. E é bom que a gente precise o mínimo possível. Então, fazendo as coisas certas, você vai precisar o mínimo possível. Mas vão acontecer, né? Vão acontecer situações que a gente não vai ter entendido. E tá tudo bem. Acho que esse é o caminho. Né? Não é acertar tudo, é saber como resolver tudo. E se você não souber o que aconteceu, passa, próximo. E vamos seguir. E ter na cabeça efetivamente que não existem limites mesmo. O Andrigo já falou disso no nosso último Diabetes Sem Break, e a gente está repetindo aqui com você. E nessa coisa de cabeça também está tudo na sua mente. Ah, se você falar, Juliana, eu não consigo fazer isso, eu vou falar, tá bom, você tá certo. Você já falou não consigo, entendeu? Então, se eu falo que eu consigo, eu vou lá e faço. Ah, mas se eu falo para a pessoa, eu vou fazer isso, a pessoa fala, você não pode. Eu falo, ok, você fica com o seu não pode, falando de mim, né? Eu não vou te julgar pelo seu julgamento, tá tudo bem. Essa é a opinião sua, mas a minha verdade é minha. Então, aquilo que eu acredito que eu vou fazer, eu vou fazer. Se você eu não conseguir voltar e cair, eu vou me remendar todo, vou falar obrigado, mas eu precisava tentar. Eu preciso dos meus limites. Não é pelo outro, não é pelo fulano ou pelo ciclano, nunca. É por mim, comigo. Entendeu? Então, às vezes a gente fala, eu vou para tal lugar, a família fala, nossa, vai fazer o quê? Eu falo, não, eu vou fazer tal coisa. E a gente vai porque a gente precisa disso. É verdade. Entendeu? E fora, além do positivismo, uma coisa que eu gosto muito, eu vim até vestido de gratidão para você, ó. Porque eu acho que, além de tudo, eu sou muito grata pelo AVC, eu sou muito grata pelo diabetes e pela transformação que eu tive através de tudo isso. Porque se não fosse o diabetes, se não fosse o AVC, eu não tinha conhecido você, eu não tinha conhecido várias pessoas que estão entrando na live, eu não era quem eu sou, eu não tinha rodado o Brasil trabalhando, enfim. Eu não era e não tinha tido a minha história. Entendeu? Isso. Então, é exatamente isso. Porque eu realmente tenho orgulho do que eu sou, de quem eu sou e da onde eu vim, principalmente. E vocês fazem muito parte de tudo isso, com certeza. É isso, minha irmãzinha, é isso mesmo. Acho que esse é o caminho, e agora a gente está nesse barco aqui de trazer essas informações todas para as pessoas acreditarem, porque não é uma mentira, não é uma questão de sorte, é uma questão de querer, de buscar o conhecimento. Quem quer, faz. Quem sonha, realiza. Basta querer, de fato basta querer. Né? A minha esposa é muito boa nisso. Tudo que ela quer, ela faz, cara. Ela faz e vai acontecer. Do jeito que ela quer, vai acontecer. E eu sou excelente em ajudar na execução. Porque, cara, é impressionante a capacidade de realização dela. Ela é muito parecida com você nesse ponto, assim. Realiza tudo. E eu acho isso incrível. Como eu falei, você é uma das pessoas mais incríveis que passaram, não pelo NR, mas pela minha vida. Você tem um astral, assim, que transcende, é um negócio surreal. Você sabe que a gente aqui, todos nós aqui amamos você, a galera que entrou nessa live aqui também. A galerinha participou em peso aqui, o grupo dos mutantes, dos X-Men, né? Tá todo mundo aí. A gente já revelou algumas dos absurdos, como as bolachas com gota de adoçante da Paty Lobanco. A gente vai trazer a Paty aqui também para contar essas coisas que ela fazia. Só as coisas boas, viu, Paty? As ruins, eu espero que você não conte. Né? E é isso, Ju. Também muito legal. Até porque eu fui enfermeira da DJ por 4 anos, né? Eu não era nem formada, mas eu era enfermeira da DJ. Eu trabalhava lá como técnica. Então,
Enfim, tem muitos pacientes, muita gente querida, pacientes depois da DJ, antes, enfim. Porque paciente é uma coisa que eu tenho, assim, muitos. Eu tenho 5 profissões de paciente, são milhares pelo Brasil, e eu sou grata a cada um deles por tudo isso. É isso aí, a bomba tá falando com você, né? Ah. Sempre acontece. Dessa vez não aconteceu. Toda live que eu faço, a bomba fala comigo. Ela resolve me falar alguma coisa. Tem que parar para olhar para saber se está tudo certo. Mas é isso aí, Ju. Bom, obrigado, cara. Foi incrível. E a mensagem sempre é essa. A gente vai seguir. Sobre o corona, eu estou atendendo também, atendi até pelo Instituto Gente, tanto de forma voluntária e gratuita, quanto com minhas terapias. Por quê? Porque a gente precisa ter calma e fé. E acreditar. Sabe, a primeira coisa, mas o que acontece com o medo? O medo baixa a imunidade. O que a gente não precisa agora é de imunidade baixa. Então, vamos acreditar, vamos meditar, vamos respirar, vamos nos divertir, vamos... Entendeu? Mas eu estou em casa, não posso trabalhar, estou sem dinheiro, enfim, vamos viver e ter saúde para a gente resolver depois. Eu acho que vai passar. E a gente tem que ser grato. A gente tem que agradecer o que a gente tem. A gente não tem que chorar pelo que a gente vai precisar perder, porque o que a gente não pode perder é a vida. O que a gente não pode perder são nossos amigos, são nossos parentes. Isso a gente não pode perder. O resto a gente pode perder, porque depois a gente vai atrás e vai conseguir de novo. Então a gente precisa da nossa saúde, a gente precisa estar bem, a gente precisa agradecer as coisas boas que a gente tem, e aí a gente vai poder, depois que passar tudo isso, se abraçar e agradecer pela oportunidade que a gente teve de estar mais próximos uns dos outros, mesmo que seja digitalmente, porque de fato é isso que aconteceu. A gente tem isso muito nítido para o nosso grupo ali, que todo mundo agora desatou a falar, muito mais do que jamais falou. A gente se uniu muito mais até nessa coisa, porque agora, quer queira ou quer não, as pessoas têm um pouco mais de tempo, porque não está na correria. Aquele tempo que a gente perdia no trânsito, em São Paulo principalmente, estamos aqui, a gente pode se falar virtualmente. É isso, tem que aproveitar. Aproveitar. Então, até então eu não tinha feito atendimentos online. E vejo o poder que isso tem. Então, atender, fazer reunião, você consegue tudo estando online hoje, graças a Deus, a nossa tecnologia. Se fosse na nossa época, a gente ia ser mais complicado, né? Então, tudo tem um porquê. Não, na nossa época, meu Deus, a gente estava perdido. Ia ter que ferver a agulha de... É que você não pegou essa parte da agulha de aço, é um negócio da minha vida, não da sua. Eu sou bem mais novinha que isso daí. Você já existia tirinha de glicemia para todo mundo, era tranquilo. Na minha época não existia tirinha da glicemia, então é um outro mundo. Eu sou de uma geração bem anterior. É engraçado a gente falar disso, Ale, porque infelizmente é que no nosso meio aqui, né, nos educadores de diabetes, numa classe média, a gente tem tudo isso. Mas a gente sabe que existem lugares que, infelizmente, ainda não tem. Esse atendimento não chegou. De fato, Ju. E isso é sério na saúde pública. Porque eu também... eu não te falei, mas eu dei aula online sobre saúde pública numa faculdade também. Não, parei. Eu fazia umas... E aí eu trabalhei com gestão... Eu dei aula de gestão em saúde. E o SUS, por mais que as pessoas falassem mal, ele é o programa mais completo que existe no mundo sobre saúde. Tanto é que nos Estados Unidos eles não têm um sistema de saúde como a gente tem aqui no Brasil. É verdade. Sabe? Para todo mundo. Ele deveria ser para todo mundo. Ele teve muita coisa subsidiada, muita coisa não, na verdade, não direcionada como deveria, né? E, infelizmente, o nosso público, nosso povo é muita gente. E ainda existe muito essa falta de consciência e a diferença social mesmo. Então, as pessoas pobres não têm o que comer. As pessoas pobres que têm diabetes, então, assim, não adianta você ter insulina
se você não sabe como aplicar, se você não tem uma geladeira para guardar, se você não tem nada para comer. É Aplicar verdade. a insulina e não comer é pedir para morrer com hipoglicemia. É isso aí. Entendeu? É um risco, acaba sendo um risco tão grande quanto, né? Tão grande quanto. Eu acho que é exatamente isso. Ainda é uma coisa muito séria e precisa ser muito discutida, né? Eu tenho algumas amigas que trabalham nos postos de saúde e falam, Ju, você tem muita informação, mas tudo isso que você me passa, eu não consigo empregar na minha comunidade, porque eles não têm acesso. Eles não têm acesso à informação. É isso. Então, o meu trabalho está focado nisso também, de levar a informação para quem não precisa, para quem precisa. Eu já dei muita palestra gratuita em posto de saúde, né? De falar tanto com o profissional, o meu foco sempre é mais profissional, mas também com o paciente, sobre as coisas simples. Então, eu não posso, eu posso comer macarrão, arroz, feijão e farinha na minha refeição? Melhor não. É tudo carboidrato. Então, a base que eles não têm. O que é o carboidrato? Ah, mas eu não posso comer açúcar? Não, mas o pão também é açúcar. Não, mas eu não coloco açúcar no meu pão. Eles falam. Não, é né? aquela história, o senhor janta? Não, não janto. Mas ele come pão com café com leite. Não, como não janta? Exatamente. É difícil, é que o discurso, a interpretação, a compreensão é diferente. É por isso que a gente também tem que tomar cuidado. Então, toda vez que eu vou falar desse tipo de tema, eu reforço essas questões. Porque como o mundo digital ele se alastra, ele se dissemina, a minha preocupação é que as pessoas escutem e entendam uma coisa diferente do que eu falei. Então, toda vez eu tento reforçar esse tipo de situação, porque eu acho que se a gente conseguir chegar no ponto exato do que a pessoa está fazendo de errado, a gente vai começar a transformar a vida dessa pessoa. Graças a Deus, eu já percebo muitas pessoas acompanhando o canal aqui, o Diabetando, e sofrendo essa transformação com as informações que a gente vem passando. Então, eu espero que eu possa fazer isso por muito tempo, que isso ajude muitas pessoas. Eu acho o seu trabalho de acompanhar crianças em viagem incrível. Eu acho que uma coisa essencial no DM1 é que a criança consiga ter a autonomia. Eu acho que isso é uma coisa muito grande, mas existe um tempo entre o ganho de conhecimento e a chegada da autonomia que precisa ser acompanhada. E aí você faz esse trabalho de acompanhamento que, eu acho que não tem preço um trabalho desse para um pai que tem um filho DM1, como foi o caso dos meus pais, que possa ter uma pessoa para acompanhar eles e ter a liberdade de achar que vai ficar tudo bem. Porque o acampamento, não só o NR que a gente conheceu, Ju, mas as outras temporadas, existe temporada no Rio de Janeiro, existe temporada em Belo Horizonte, as temporadas elas conseguem atender 60, 70 crianças no máximo por ano. Só que são diagnosticadas 7 mil novas crianças todos os anos. Como que vai atender através do acampamento? Não vai, não tem como isso acontecer. E precisa de conhecimento. O acampamento ele consegue te dar uma base muito sólida, mas ainda assim é só uma parte do processo. Porque o autoconhecimento ele está logo depois do conhecimento e a gente precisa juntar tudo isso. É uma coisa que falam muito, e lógico, as associações, as palestras, a orientação de cada criança, por quê? O tratamento de cada um é cada um. Então, a gente sempre já falava lá atrás, não existe receita de bolo. Você toma tantas unidades em tal horário, está tudo certo. Não. Até porque eu vou comandar a minha vida, eu vou ter a vida que eu quiser, e para isso eu tenho que saber quais são os meus horários, que não são iguais aos horários do meu amigo. E que podem mudar. E que podem mudar. Exatamente. E mudam, né? Indiferente do estado da vida. Então, mudam na infância, na adolescência, na fase adulta, na fase gestacional, todas as fases da vida, nós estamos readaptando tudo. Então, se de repente eu coloquei uma atividade a mais, se eu estou fazendo um curso a mais, se eu estou dormindo a menos, tudo vai mudar e muda dia a dia. Por isso a importância do conhecimento, de levar esse conhecimento. E uma coisa que eu falo muito, a pessoa fala assim, mas o diabetes não tem cura? Então, em todas essas coisas que eu estudei, eu estudo esse percurso, o que eu descobri? Que a cura está na aceitação. Na verdade, assim, a cura não existe se você não aceitar o que você tem. O princípio da cura é a aceitação. Como é que isso funciona? Então, tudo bem.
Porque a primeira fase do diabetes para os pais, principalmente, é negar. Ah, meu filho tem diabetes, não, não quero. Deus, se você curar meu filho, eu vou prometer que eu vou ajudar não sei quantas pessoas, vou fazer não sei quantas coisas. Aí vem a fase da barganha, são as fases das doenças em si. Mas depois da aceitação, aí você fala, não, tudo bem, tenho diabetes, então vou ter que cuidar disso. E aí fazer essa cura. Acho que você sabe, mas eu tive uma paralisia facial em julho do ano passado. Puta, tem mais E essa, aí, né? É verdade. Aliás, eu nunca vi ninguém se recuperar tão rápido que nem você. Ju, a gente tem pois é, 5 e aí, minutos. 5 minutos, Ju. Senão vão desligar a gente. o que acontece? O que eu fiz nessa paralisia? Eu falei, não, tudo bem. No primeiro dia eu falei, tá tudo bem. No segundo dia estava mais ou menos. No terceiro dia entrei em depressão, chorei o dia inteiro. Chorei, chorei. E aí, quando chegou a noite, eu falei, tudo bem, você teve de choro. Amanhã você vai acordar outra. E aí, eu acordei, eu me pintei, me maquiei, me vesti e falei, vou fazer um vídeo. E fiz um vídeo assim, toda torta, cara. Tenho vários Eu vídeos vi. tortos. Assim. Aí a empresa ligou, Ju, você pode, se vocês... Só que é o seguinte, eu tô torta, tem algum problema? Não, você consegue falar? Eu falei, consigo. E fui. É isso aí. Então, dei a torta. Aí na faculdade, a mesma coisa. Professora, você pode gravar aula? Eu falei, tô torta, tudo bem para vocês? Não, professora, pode ser. Então vamos, não tem problema. Porque eu caí em mim e falei assim, vou aceitar isso. Se eu for para ficar assim o resto da vida, o que eu vou fazer? Eu não, se um AVC não me parou, não é a paralisia que vai parar. É isso aí. E aí, em 30 dias, só que eu fiz processo de autocura, fiz processo de mentalização, fiz meditação diária, de manhã e à noite, para me autocurar. E hoje eu tenho promoção. Tá, falhou o som, Ju, falhou o som. Eu não sei se fui só eu ou se todo mundo não escutou o final. Mas é isso. Ju, Aí, você é... Eu não posso ficar falando palavrão que eu gosto de usar de vez em quando as expressões chulas que o palavreado me permite, mas, cara, você não existe. Não existe. tomou remédio. Na paralisia, eu também não só usei o poder da mente, né? Com certeza, eu fiz todo o trabalho Claro, com né? corticóide. Não adianta tomar só o chá da pata de vaca com... Não Então, teve adianta. muito corticóide, muito antiviral, por conta da causa. Qualquer dia a gente fala do que causa a paralisia. Fui estudar sobre isso também. Estou ajudando outras pessoas com paralisia facial, enfim. E as coisas vêm assim, nada vem por acaso. Só que vai de você fazer a sua vida acontecer diante disso que te aconteceu. Vai parar? Não, assim, a vida não para. Se você não for caminhando com tudo isso, você vai ficar para trás. E para trás é uma coisa que eu não... Pega o limão e faz a limonada. Não, eu prefiro torta de limão, cara. Pode ser, torta de limão. Ou torta de limão diet. É. Vamos contar cartão de rato mesmo, vai. Nada diet, não. Ah, valeu, Ju. Ju, foi incrível. Ó, os caras já botaram o cronômetro aqui regressivo para acabar com a nossa live. Falta 1 minuto e 26, e 25, e 24. Adorei também. Foi muito legal. Muito legal. Espero, quem quiser vir conversar mais comigo, enfim, pode mandar inbox lá, a gente vai trocando figurinha. Estamos aqui para ajudar uns aos outros, porque juntos somos realmente mais fortes contra o diabetes, contra qualquer doença crônica, contra a paralisia e contra o Covid-19. Ele não vai nos vencer. Não, não vai. Vai passar e daqui a pouco a gente vai poder se abraçar de novo e vai ficar tudo bem. É isso. Mas enquanto não passa, precisamos nos cuidar. Em casa, por favor. Quem puder, em casa. Não pode, vamos usar luva. Eu vou até fazer um vídeo de luva, de máscara. Usar máscara, usar álcool gel. Quem precisar usar luva, enfim. Previna-se. Você pode também evitar que o Covid chegue até você e a sua família. É isso aí. Valeu, Ju. Gente, obrigado aí para todo mundo que acompanhou aí a live inteira. A gente vai encerrar, porque se a gente não encerrar, eles vão encerrar para a gente. E a gente se vê na próxima quarta com
diabetes sem breque, e na sexta-feira, excepcionalmente, a gente vai ter o Pergunte pro Alê, tudo sobre diabetes, porque